Muito boa noite, queridos amigos e amigas. É com muita alegria e satisfação que estou aqui nessa noite para estudarmos mais um capítulo do nosso querido Evangelho, o capítulo 16, Não se pode amar a Deus e a Mammon. Em especial, nós vamos falar de uma parte desse capítulo que é a parábola do mal rico. Então, meu nome é Bruna, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Luz e Verdade e tive a enorme alegria de ser convidada para estar aqui hoje, fazendo uma reflexão tão rica sobre essa parábola, junto com vocês. Mas antes da gente iniciar essa reflexão, esse estudo, vamos fazer uma página de harmonização, né? Para que a gente possa conectar o nosso pensamento, o nosso coração com Jesus e a espiritualidade amiga e fazer a nossa prece inicial antes da gente começar o estudo propriamente dito. Essa página de reflexão está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito de Emmanuel, psicografada por nosso saudoso Chico. O capítulo em questão é o número 65, Pedir. A passagem do Evangelho diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 22. E Emmanuel, sobre essa passagem, nos fala a seguinte reflexão. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida, aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que não lhes competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Então, diante de tão bela reflexão, eu convido a todos e a todas a fecharem os olhos, elevarem o pensamento, acalmarem o coração, para que possamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, amado amigo, Deus nosso Pai, espiritualidade presente conosco nesta noite, pedimos muita sabedoria, muita calma, para que possamos tirar dos ensinamentos do Evangelho aquilo que precisamos para transformar o nosso íntimo, para nos edificar como pessoas melhores. Que os teus ensinamentos, Senhor, sejam como luz a nos guiar no caminho da edificação. Que possamos reconhecer em nós aquilo que precisa ser transformado e com teus ensinamentos possamos plantar sementes, Senhor, frutos de amor, de esperança, de resignação e paciência, a fim de que possamos progredir
em conformidade com as leis divinas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo, do entendimento. Nos fortaleça, Senhor. Nos dê a tua paz e o teu amor. Fica conosco e dai-nos licença para iniciar o estudo da noite. Graças a Deus. Bom, meus amigos, como dissemos, hoje nós vamos falar da parábola do mal rico, que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mammon. Se alguém quiser acompanhar, esta parábola está na página 217 do Evangelho. Mas eu vou ler a parábola para que a gente possa lembrar e para aqueles que ainda não ouviram possam ouvir. E a partir daí a gente faz as reflexões à luz da doutrina espírita sobre esta passagem tão bela e tão rica de Jesus para nós. Jesus disse assim: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu, e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Essa parábola está em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 a 31. Quantas belíssimas reflexões nos traz essa parábola, dita por Jesus há mais de 2000 anos, e que ainda conseguimos identificar tantas coisas que nos falam ao coração, tantas coisas que podemos transformar para a nossa realidade de agora, pois Jesus falava em parábolas justamente para, através delas, nos trazer uma mensagem essa que é atemporal. Os ensinamentos de Jesus podem ser estudados, compreendidos, recompreendidos até hoje e sempre nos falam ao coração, sempre nos falam a nossa realidade de espíritos imperfeitos em busca de melhoria, de transformação. E nessa parábola do mal rico, nós temos algumas reflexões importantes à luz da doutrina espírita que vamos conversar. A primeira delas, que nos chama muita atenção, inclusive o próprio nome da parábola nos remete a isso, né? O mal rico, ela nos fala da escolha das provas do espírito, a prova da riqueza e a prova da pobreza ou da miséria, né?
E são sempre questões que nos fazem refletir. E o Livro dos Espíritos traz para a gente essa explicação, porque Kardec, lá na questão 814 e 815, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ele vai falar das provas da riqueza e da pobreza dentro da lei de igualdade. E Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E a espiritualidade responde: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. E na 815, Kardec pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? São no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então, meus amigos, nessas duas questões, a gente já faz uma reflexão importante. Porque o próprio Jesus nos falou que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, nos dando a ideia do quão difícil é para o espírito a prova da riqueza. E aqui a espiritualidade nos esclarece que a riqueza, ela incita todos os excessos, porque a pessoa que tem muitas condições financeiras, né, no mundo que é materialista, no mundo material, ela acaba tendo acesso a tudo que esse mundo oferece. Então, para um espírito que tem acesso a tudo, ele fica muito mais suscetível a não resistir às suas más tendências, porque tudo é fácil para ele. No mundo em que vivemos, quem tem condições financeiras consegue ir a qualquer lugar obter qualquer coisa. Então, isso faz com que, para o espírito, a prova da influência material, que é muito grande em todos nós ainda, somos espíritos imperfeitos, né? Muito apegados ainda à matéria, às questões do mundo, às vicissitudes. Então, a pessoa com a condição da riqueza, com a fortuna, ela acaba muito mais suscetível a isso. Então, é uma prova para o espírito muito difícil. Todos nós que tivéssemos nessa encarnação numa situação de riqueza, de fortuna, passaríamos por provas muito difíceis. E será que nós, se fôssemos afortunados, né, no sentido material, faríamos diferente do que muitas pessoas fazem? De utilizar a riqueza para obtenção de vantagens pessoais, de não compartilhar os seus bens, aquilo que possuem em abundância, com os que necessitam? Será que faríamos diferente? Talvez não fizéssemos. Mas a gente não pode também achar que, por mais que a parábola nos coloque, né, uma situação em que o rico acabou ficando numa situação de dor e tormento após o desencarne, né? E o pobre, né, o Lázaro, que era o pobre da história, ele acaba ficando numa situação de maior alegria, conforto e esperança, numa evolução moral maior. A gente não pode atrelar essa diferença do estado do espírito no plano espiritual após o desencarne com exclusivamente o fato de que um era rico e o outro era pobre. Porque a própria espiritualidade nos fala na questão 815 que tanto uma quanto outra são provas extremamente difíceis para o espírito. Porque você ter muito e você não ter nada são situações extremamente delicadas. Porque a miséria ela também vai provocar as queixas contra a previdência. Ela vai ser uma prova extremamente difícil para que o espírito obtenha paciência, resignação, humildade, que muitas vezes é o que ele precisa. Então, não é o ter muito ou ter pouco materialmente falando
que faz com que o espírito, após o desencarne, esteja numa condição de desgraça ou de bem-aventurança, né? Digamos assim. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos falar sobre isso, neste mesmo capítulo, que é o capítulo 16. Eu vou ler um trechinho desse comentário para que a gente possa refletir. Diz assim lá no Evangelho: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo ao espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Ou seja, se só o fato de ser rico no mundo material fosse uma condenação para o espírito, não haveria lógica, porque Deus é bom, soberanamente justo, né? Soberanamente bom e justo, amoroso. Então ele não daria uma prova que condenaria o espírito em qualquer circunstância. Não faria nenhuma razão em haver esse fato, né? Não é por isso que a riqueza, ela muitas vezes faz com que o espírito sucumba. O sucumbir do espírito é porque ele não consegue vencer as próprias imperfeições e se perde, mas não pela prova em si. E aí segue a reflexão no Evangelho, dizendo assim: sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, da riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que o dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se impregnados a propósito e com discernimento. Então, olha que bonita a reflexão do Evangelho, dizendo que a riqueza ela é muito difícil justamente por isso, porque ela abre o acesso a tudo que o mundo oferece que não edifica o espírito e acaba sendo um instrumento de supremo excitante, né? Como diz a espiritualidade, das vicissitudes humanas, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? Faz com que o espírito se perca nessas relações. E desvie, né, os pensamentos do alto. Mas a gente não pode também considerar que, mesmo sendo difícil, ela vai tornar a edificação do espírito impossível, porque tudo se trata de como nós aproveitamos essa oportunidade. Então, se ambas são provas difíceis ao espírito, a gente se reflete o seguinte sobre um outro trecho da parábola. Por que ao desencarnar, o rico se viu em tormento e Lázaro, como diz a passagem, no seio de Abraão, né? Como se estivesse com espíritos mais adiantados, num lugar melhor dentro do plano espiritual. A gente passa a refletir sobre isso. Mas primeiro a gente deve lembrar sobre essa questão que, apesar de se referir ali com termos que nos lembram céu e inferno, nós sabemos, pelo esclarecimento da doutrina espírita através dos espíritos, que não existe um lugar circunscrito que denominamos céu e inferno. Isso consta lá na questão 1012 do Livro dos Espíritos. Céu e inferno aqui que a parábola se remete não são esses lugares circunscritos específicos no plano espiritual, mas se referem ao estado do espírito. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. É o que nos fala a espiritualidade lá na questão 1012. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça.
O céu e o inferno são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos, ou seja, felizes e infelizes. Então, o que Jesus quis dizer na parábola é que o rico estava num estado de espírito, né? A sua consciência o cobrava, o martirizava. E nós sabemos que os espíritos, por exemplo, que estão nas regiões umbralinas, nada mais, nada menos estão imbuídos na sua própria vibração mental. Estão sofrendo pelos próprios remorsos que a consciência lhe cobra, pela consequência dos seus próprios erros, da sua vibração, que está distante da lei divina. Então eles se atraem e ficam nessas regiões com vibração mais pesada, mais densa, mais sofrida, pelos pesares e pelos remorsos que eles carregam consigo pelas suas ações. Então, o rico estava nessa condição de sofrimento, de tormento, porque a sua consciência lhe cobrava. E Lázaro, por sua vez, ele estava num estado melhor, porque ele soube vivenciar a sua expiação, ele soube vivenciar a sua encarnação. Então, na verdade, o rico estava em tormento porque a sua consciência estava repleta de remorso, porque ele fez mau uso dos bens e das vantagens materiais que ele possuía. Ele escolheu a prova da riqueza e sucumbiu. A prova da riqueza lhe era necessária para o seu adiantamento, mas ele não soube aproveitar essa oportunidade, porque se perdeu na vaidade, no egoísmo. Não foi capaz de, mesmo tendo muito e muitas condições, não foi capaz de auxiliar um irmão enfermo que jazia na porta da sua casa todos os dias, não foi capaz de oferecer a ele nem mesmo as migalhas que sobravam de sua comida. Tomado pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, seu coração se distanciou da caridade. Por isso, a sua consciência lhe cobrava, porque o compromisso que assumiu antes de encarnar certamente foi diferente desse. Ele precisaria usar a riqueza em prol do seu crescimento, mas também em prol do seu semelhante, e não soube fazer isso. Então, isso nos fala da intensa luta do espírito entre os bens materiais e espirituais. A luta de todos nós espíritos para se desvencilhar da forte influência que a matéria ainda faz sobre nós. Nós temos a tendência a nos apegar à matéria, às nossas imperfeições, e assim nos distanciamos da lei divina. Já Lázaro, que era pobre e enfermo, morava na rua, passava por todos os tipos de privações, por mais que ele estivesse nessa condição de miséria, de extrema dificuldade, de extrema necessidade, ele soube aceitar as suas dores e expiações com resignação e paciência, sem perder a esperança, sem se queixar ou se revoltar contra Deus. E por isso ele gozava de paz de espírito ao desencarnar. Emmanuel, sobre essa parábola, ele traz uma frase muito bonita para nós. Ele diz assim: o problema, pois, do céu para Lázaro e da expiação para o rico é de simples atitude. Olha que frase forte, né? O que fez Lázaro estar numa situação de paz de espírito e o rico estar numa situação de tormento, de expiação, de dor após o desencarne, né? Foi uma questão de atitude, porque um soube aproveitar as oportunidades da sua encarnação, ainda que passasse por muita dor e muita dificuldade. E o outro, mesmo tendo abundância, facilidade, muitos recursos, não soube aproveitar do ponto de vista espiritual. Ele aproveitou do ponto de vista material, usufruiu em benefício próprio, mas para o espírito, isso afasta da lei divina,
porque nós não somos da matéria, nós somos do planeta, né? Do universo divino. Nós somos do plano espiritual. Nossa verdadeira casa não é esta é transitória. Nossa verdadeira casa é a pátria espiritual. Estamos aqui para nos aproximar da lei de Deus. E quando nos aproximamos muito mais da matéria, automaticamente nos afastamos de Deus. Ou seja, não é a circunstância em si, mas como nós aproveitamos essa circunstância. Porque em cada vivência que nós temos, em cada encarnação, não importa as condições em que a gente esteja, sempre haverá igual oportunidade ao espírito de se melhorar, de praticar o bem. Não é porque Lázaro foi pobre que ele conseguiu evoluir moralmente. Porque ele poderia muito bem ser um pobre orgulhoso, revoltado. Ele poderia guardar rancor, ódio pelo rico, que lhe passava todos os dias por ele e não era capaz de lhe ofertar um prato de comida, um agasalho. E Lázaro não conservou esses sentimentos. E não era também porque o outro irmão era rico que ele acabou ficando em tormento, porque ele também poderia ter sido um rico bondoso, caridoso, capaz de partilhar os seus recursos em prol dos semelhantes, capaz de praticar o bem, capaz de conservar a humildade, de ser generoso. Então não é a circunstância em si, mas como nós aproveitamos a circunstância, não é a oportunidade, e sim o uso que se faz dela. Então, espiritualmente falando, a gente sabe que é irrelevante ter bens materiais. Se o espírito encarna com riqueza ou pobreza, ele vai ter igual oportunidade de aprendizado, de melhoria. E ambas as provas são riquíssimas para o espírito se ele souber aproveitar. Em ambas, ele vai ter oportunidade de desenvolver a humildade, a resignação, a paciência, de praticar a verdadeira caridade como ensinava Jesus, né? Então, o ponto é que, como espíritos, nós devemos sempre buscar utilizar as oportunidades que Deus nos concede e sempre com o entendimento e a certeza de que tudo que passamos e toda oportunidade que provém das nossas dificuldades do dia a dia, elas são necessárias a nós. E aí tem uma frase de Haroldo Dutra que eu sempre conservo comigo, que Haroldo diz que nós devemos florescer onde Deus nos plantou. E é isso que essa parábola nos traz. Nós devemos florescer onde Deus nos plantou. Se estamos numa condição de escassez ou de abundância, temos que buscar florescer onde Deus nos plantou. Ou estamos ali no meio termo, não importa. Aonde estamos encarnados, as pessoas com quem convivemos, a família onde estamos, o trabalho que desenvolvemos, tudo isso faz parte do nosso planejamento e tudo isso é necessário a nós. Mas será que estamos aproveitando as oportunidades para florescer onde Deus nos plantou? Ou será que estamos queixosos, impacientes, duvidosos, orgulhosos, teimosos? E deixamos o tempo e as oportunidades da vida passarem sem que a gente aproveite isso da melhor maneira. Então, vivenciar em cada encarnação aquilo que necessitamos da melhor forma. É isso que devemos buscar. No livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo Aguilhões, Emmanuel fala a seguinte frase para nós, né? O seguinte trechinho para nós. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões, ou seja, de dificuldades, né? De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida.
Situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Olha que bonita a reflexão de Emmanuel, né? Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra ele, porque cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, mas isso é benefício, isso é bondade divina. Então não se revoltar, e sim florescer onde Deus nos plantou. Porque se estamos nessa encarnação, com as condições que tivermos, sejam elas quais forem, né? Com as dificuldades que tivermos, sejam elas quais forem, assim é porque precisa ser. Nós estamos aqui e passamos pelo que passamos porque precisamos passar. E tudo passa. Teremos nessa encarnação oportunidades infinitas de praticar o bem, de progredir, mas devemos buscar a resignação e a paciência. Buscar aproveitar as oportunidades, ver o lado bom, ao invés de nos colocarmos revoltados, queixosos. Então, na parábola, Jesus fala do que Lázaro esperava. E é muito interessante porque no trechinho Jesus fala, vou até voltar aqui para ler o trechinho, voltar aqui no Evangelho, porque Jesus fala assim, ó. Havia também um pobre chamado Lázaro deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, ou seja, Lázaro era muito enfermo, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Então, Jesus nos fala aqui que Lázaro, ele não esperava grandes coisas. Ele só esperava que aquele rico que tinha tanto desse as migalhas do que sobrava das suas refeições para ele, para que ele pudesse mitigar um pouco da sua fome. Então Lázaro conservou-se humilde. Ele não desenvolveu nenhum sentimento negativo pelo rico, mas ele desejava que aquele rico pudesse dar para ele pelo menos as migalhas. E tem uma passagem também interessante que é em seguida, que Jesus fala que os cães lhe lambiam as feridas. Ou seja, né, nos traz a ideia de que os animais, o animal ali, né, os cães, se compadeciam com a situação de Lázaro, com a sua dor, com a sua doença, e lhe lambiam as feridas, né? Então, os animais muitas vezes nos dão esse exemplo de amor, né? Quem de nós não tem um animalzinho em casa? E eles nos dão esse exemplo de amor gratuito, amor que não espera nada em troca. Eles nos dão essa sensação, esse sentimento. E aqui, os cães, né, estavam ali lambendo as feridas de Lázaro, lhe trazendo algum conforto, enquanto o rico não podia lhe dar sequer as migalhas porque estava cego pelo egoísmo, pela vaidade. E aí nós refletimos o seguinte: quantos de nós não teria uma migalha para dar ao nosso semelhante? Acho que todo mundo, né? Mostrando para gente que não é preciso gestos grandiosos, nem ter muitas fortunas, muitos bens para ajudar, para auxiliar, mas sim ter uma intenção verdadeira que venha do nosso coração. Não pensar no que estamos doando, mas no bem que o pouquinho que a gente consiga partilhar traz aquele que nada tem. E não necessariamente aqui eu estou falando de bens materiais, de roupas, sapatos, agasalhos, comida. Isso sim é muito importante e necessário. Mas eu estou falando do afeto, da atenção, da benevolência, da indulgência, do perdão. Porque todos nós somos ricos em alguma coisa. Alguns de nós vão ter inteligência, outros vão ser bons ouvintes, outros vão ser bons com palavras, com conselhos amigos. Outros são bons, de repente, em organizar alguma ação, em cozinhar para alguém. Não importa.
Se nós pararmos para pensar um pouquinho, todos nós somos ricos em alguma coisa que podemos ofertar ao nosso semelhante. Mas será que a gente está partilhando dessa riqueza? Ou a gente está naquela de esperar ter muito para poder dar um pouquinho? Será que a gente está tão apegado ao bem material que a gente é incapaz de doar aquilo que a gente possui de mais abundante em nosso coração? Às vezes, há pessoas próximas de nós que são muito pobres, mas de carinho, de afeto. Pessoas, às vezes, com tendências suicidas, desesperadas, desesperançosas e que só precisam muitas vezes de um olhar, de um carinho, de uma palavra de conforto, de uma palavra de esperança e que muitas vezes, como Lázaro, ficam carentes de atenção, porque às vezes a gente está do lado dessa pessoa e é incapaz de enxergar o sofrimento dela, porque estamos presos nas nossas próprias questões e não conseguimos olhar para o nosso semelhante e doar um pouquinho que seja para amenizar aquela dor. E com isso amenizar as nossas próprias dores, porque como Joana de Ângeles nos fala, quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Então, quando a gente se propõe a ajudar alguém, a gente está se ajudando também. E a gente lembra daquela passagem de onde está o seu tesouro está seu coração. Porque a caridade material e moral, elas podem e devem andar juntas. A gente às vezes tende a tentar separar as coisas, mas elas podem e devem andar juntas. Porque você pode dar uma esmola para alguém e humilhar aquela pessoa. Então, de nada vale. Então, não é o que eu estou doando, mas sim como eu estou doando. Qual a minha real intenção? E não esperar nada em troca, apenas querer ajudar. Não ver o que eu estou doando, mas o bem que está sendo partilhado. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, nós temos o caminho que foi dado por Jesus. E na parábola isso fica muito claro para nós. Quando Abraão diz ao rico que seus irmãos não escutaram nem a Moisés, então eles não escutariam sobre a lei divina nem que o morto lhe aparecesse. Falando para nós não só da ideia da crença que já jazia naquela época sobre a comunicação entre espíritos desencarnados e encarnados, mas também falando sobre o fato de que Deus sempre deu ao homem o conhecimento sobre suas leis para guiá-lo. E isso até hoje. A doutrina espírita é uma das formas de que a palavra de Deus chega até o homem. Então, Emmanuel, lá no Pão Nosso, no livro Pão Nosso, no capítulo 116, ele fala sobre esse ponto, porque ele diz assim: ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem, quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Então a palavra de Deus sempre esteve entre nós e sempre estará. Mas muitas vezes a gente faz uso dessa palavra para satisfazer as nossas necessidades. A gente distorce muitas vezes os ensinamentos de Jesus para satisfazer os nossos desejos, né? Então, a lei divina, ela não se modifica. Ela é imutável e ela sempre esteve presente para nos dar o caminho. Então, a parábola também nos traz a reflexão de que a palavra divina, a palavra de Deus é universal. E em todos os tempos, Deus manda aos homens, conforme o seu grau de evolução, mensageiros, profetas. Mandou aos homens mensageiros, profetas, e sempre está mandando a espíritos mais evoluídos para nos auxiliar no progresso moral. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos esforçar, trabalhar para que o Evangelho, de fato, seja uma oportunidade de transformação para nós. Então, como estamos entendendo a lei divina que Jesus nos ensinou? Se eu estou numa posição hoje nessa encarnação de deter muitos bens materiais, o que essa parábola do mal rico me ensina? E se eu estou na posição da escassez de recursos materiais, o que essa parábola também nos ensina?
temos que refletir. Porque essa parábola, na verdade, ela nos traz muitas reflexões. Nós vamos relembrar algumas delas antes de encerrar o nosso estudo. Então, essa parábola ela nos fala da lei de ação e reação, de que aquilo que plantamos nós colhemos, né? Então, a cada um conforme as suas obras. Lázaro soube ter resignação, paciência, soube aceitar e florescer onde Deus lhe plantou e colheu os frutos disso. O rico não soube, perdeu-se nas vantagens que a riqueza lhe oferecia, nas suas próprias imperfeições, e acabou colhendo os tormentos da sua própria consciência. A parábola também nos fala que devemos florescer onde Jesus nos plantou, onde Deus nos plantou, e sempre buscar, nos esforçar para aproveitar as oportunidades que a vida nos concede, seja em quais circunstância for. Suportar as expiações com paciência, com resignação. E, acima de tudo, também praticar a verdadeira caridade, como Jesus nos ensinou, sendo benevolentes com todos, sendo indulgentes com a imperfeição dos outros, buscando perdoar as ofensas do nosso semelhante para conosco. Quantas reflexões positivas essa parábola nos traz. Ela nos fala ainda da nossa necessidade de esforço para não deixar que as influências dos bens materiais sejam como potencializadores do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E nos colocarmos sempre agradecidos por termos o necessário, sem ficar nos ocupando do supérfluo, usando aquilo que tivermos em riqueza abundantemente em nós, as nossas virtudes, para confortar, para amenizar as dores, para levar alegria, esperança, fé àqueles que precisam. E como exemplo maior de tudo isso que a gente conversou, nós temos Jesus, que foi alguém que esteve entre nós na mais humildade, na mais condição humilde, na maior condição humilde que a matéria poderia oferecer a ele, né? Nasceu numa manjedoura, filho de pessoas humildes, mas era rico de amor, rico de caridade, rico de benevolência. Soube partilhar as suas riquezas, as suas virtudes, a sua pureza com todos aqueles que precisavam dele e nos deixar o caminho de ensinamento. E até hoje Jesus partilha o seu amor, a sua pureza, os seus ensinamentos conosco, espíritos imperfeitos, que precisamos buscar no seu evangelho de luz o caminho para a cura dos nossos males. Então, meus amigos, nessa noite de hoje, que todas essas reflexões nos falem fundo ao coração e plantem em nós essa semente de transformação, de não esperar o amanhã, de fazer agora o que podemos fazer dentro das nossas condições, doar aquilo que possuímos, tanto moralmente quanto materialmente, buscar auxiliar o nosso próximo com o pouco que seja que pudermos ofertar, mas que façamos isso de coração, sem esperar nada em troca e realmente motivados a causar um conforto, um bem ao nosso semelhante. Então, diante de todas essas reflexões, que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Eu agradeço a oportunidade ao 28º Seu pelo estudo. Espero que tenha sido um estudo proveitoso, que tenha trago para todos muitas reflexões positivas. E eu convido, antes da gente encerrar, para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus e a espiritualidade por mais esse ensinamento de amor e de luz do Evangelho. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade. Senhor Jesus, Mestre e amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade do esclarecimento, pela oportunidade da reflexão, pelas tuas palavras, pelo teu evangelho de amor, Senhor, que é tão necessário a nós, espíritos imperfeitos em busca de transformação. Que possamos, Senhor, ser gratos pela oportunidade encarnatória,
pelas nossas dificuldades, tendo a certeza de que tudo aquilo que passamos, Senhor, é necessário ao nosso adiantamento. Que possamos ter humildade, paciência e resignação para aproveitar todas as oportunidades que a vida nos oferece da melhor maneira. Que tenhamos humildade de reconhecer os nossos erros e nos esforçar para não mais errar. Que tenhamos humildade em doar aquilo que possuímos de virtudes, Senhor, aquilo que possuímos de matéria, a levar um conforto aos que mais necessitam, sem esperar nada em troca, Senhor. Que o nosso coração seja pacífico, bondoso e amoroso. Que possamos praticar o amor ao próximo na sua mais ampla significância. Auxilia-nos, Senhor, com a tua paz e com o teu amor. Nos oriente, nos conduza nesse caminho que sabemos ser difícil para nós, mas estamos aqui estudando, nos esforçando para conseguir nos melhorar um pouquinho mais. Assim, Senhor, dai-nos licença para encerrar o estudo da noite, nos envolve com o teu amor, a tua luz e a tua paz, e fica conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Queridos amigos e amigas, eu agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade e que Jesus nos abençoe. Fiquemos em paz.